Vamos falar hoje sobre vida financeira. Vida financeira. Como nós podemos ter uma vida financeira próspera, abençoada ou completa? Para isso é necessário entender o que é uma vida financeira, certo? Vida financeira é um pilar de três áreas. A primeira área é a vida financeira. É a área financeira. A segunda é a área familiar. E a terceira é a área emocional. E a base que sustenta esses pilares é a vida espiritual, um relacionamento com Deus, que faz parte do conhecer ao Criador, conhecer o meio até o Criador, que é Jesus Cristo, que é o único caminho, verdade e a vida, e conhecer por meio de Jesus a si mesmo, e assim saber os propósitos e objetivos dele para nós e sabermos que nós podemos ir mais longe, chegarmos em lugares extraordinários. A partir daí, de conhecer o Criador, nós começamos a entender os pilares. E o princípio que rege esses pilares está no conceito que foi passado lá em Gênesis, quando o próprio Deus, ele diz: "Deixará o homem a seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne." Mas espera aí, para mim deixar o meu pai e minha mãe, eu tenho que ter um lugar para ir. E para mim ter um lugar para ir, eu tenho que ter um sustento. E para mim ter um sustento, eu tenho que ter um meio, uma fonte. E assim, depois que eu deixo meu pai e minha mãe, e por meio de um sustento, e tenho um lugar para ir, eu me uno à minha mulher e eu me torno uma só carne. Ou seja, eu criei um ecossistema autossustentável, onde eu tenho um recurso financeiro, um lugar para sustentar e alguém para compartilhar a minha vida, alguém para compartilhar a minha felicidade, minhas realizações. Sendo assim um ecossistema. Logo, eu entendo que por conhecer a Deus, consigo chegar nesse princípio, certo? Então vamos lá. Vida financeira. Todos nós temos um roteiro desde que nascemos, e esse roteiro é estabelecido pelo mundo, onde nós temos que estudar, é obrigação estudar, é obrigação fazer o ensino médio, é uma opção fazer a faculdade, é uma opção exercer uma função, mas a maioria das pessoas são dirigidas a ser profissionais que vão atuar em alguma área. Isso aí é a Matrix, isso é o que foi estabelecido. É uma regra que foi estabelecida e quem quiser pode seguir. Quando você sai dessa bolha, você percebe que tem muitas outras possibilidades. Como que uma pessoa pode ser acima da média financeiramente, não vivendo só para trabalhar para outras pessoas, mas sendo ele mesmo o dono da empresa? Primeiro, você entendendo o sistema, você entendendo sobre finanças, você entendendo onde investir, onde multiplicar, porque o grande segredo hoje é que a maioria das pessoas esperam por alguma coisa que vai trazer algum benefício, alguma satisfação, alguma alegria. E essas pessoas que esperam isso dificilmente vão criar oportunidades para que gerem resultados que elas esperam. Ou seja, muitas pessoas esperam resultados que gerem alegria, estão esperando de algum lugar alegria, felicidade, algum momento, alguma notícia boa. E poucas pessoas saem dessa bolha e criam as oportunidades, plantam aquilo que elas vão colher, que vão trazer os resultados os resultados que elas almejam ou esperam, certo? Sendo assim, nós que saímos, entendemos esse conceito de que quando nascemos já tinha uma história para nós vivermos e que entendemos isso, saímos dessa rotina, então escolhemos empreender, investir e sermos nós mesmos os donos da empresa, as pessoas que vão escrever a história. E aí vem a grande pergunta. Essa pergunta é a pergunta que muda o jogo. Como que eu faço para sair do zero? Aí que vem a pergunta que muda o jogo. Como que eu faço para sair do zero a ter uma empresa, a ter ser um empresário, ou a ter ser um dono de múltiplas empresas e assim por diante? Estar acima da média. A resposta é: nós criamos as oportunidades.
nós criamos as oportunidades. Se hoje eu venho e fabrico uma caneca, fabriquei uma caneca, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que as pessoas cheguem até a mim. Eu preciso mostrar para as pessoas que eu tenho um produto que elas precisam. Ou seja, eu preciso criar uma necessidade. Então eu vou lá, gravo um vídeo usando a caneca e gero dentro das pessoas o interesse por aquilo que eu estou consumindo. Depois que eu gerei o interesse, eu começo a trazer as pessoas para conhecer o produto. Eu começo a falar sobre o produto, mostrar o produto, usar o produto e gerar assim um interesse. Depois que eu gero interesse, eu tenho demanda. Depois que eu tenho demanda, eu tenho uma produtividade e assim eu começo a fazer minha própria marca. Hoje o iPhone, por exemplo, não está nos patrocinando, mas o iPhone, ele é um símbolo de autoridade financeira. Ou seja, quem não tem um iPhone possa estar sendo um indicativo de que não tem um poder financeiro. Por quê? O iPhone se tornou representante de uma classe populacional que tem um rendimento financeiro. Tanto que muitas pessoas que não têm uma classe alta ostentam um iPhone, mas não tem um recurso financeiro, mas usou estratégia para comprar o iPhone, porque o iPhone representa uma marca, uma ideia. Todos querem ter. Da mesma forma, quando eu tenho uma marca, eu preciso criar uma identidade que as pessoas se identifiquem, e assim eu saio da bolha, e assim eu crio a oportunidade, eu crio a demanda, eu gero desejo. Depois que eu gerei o desejo, eu vou ser procurado e assim eu vou vender o meu produto, oferecer o meu produto, certo? Ou seja, finanças, a vida financeira não se resume a ser um funcionário. E tem um segredo agora, tá pronto? Se preparem. Se você pegar o salário da maioria das pessoas, é o valor exato de pagar as contas, de sobreviver. Se você pegar a média da população brasileira, você vai ver que a maioria recebe um salário para sobreviver. Se a pessoa for no mercado e for fazer uma compra com tudo que ela precisa, com tudo que ela quer, ela deixa o salário lá. Se a pessoa for no mercado fazer uma compra com tudo que ela precisa, ela vai ter que parcelar no cartão. Se a pessoa for no mercado e fazer uma compra com tudo que ela necessita, ela vai ter falta no final do mês. E ela vai ter que usar alguma estratégia, alguma fonte de renda, ou vai ter que se unir com alguém da família para comprar aquilo que precisa. Assim que nós entendemos isso, nós entendemos que existe um princípio por trás. Por quê? Vamos lá, vamos na história. Tinha um povo que era conhecido como povo hebreu. Esse povo hebreu, eles estavam cativos de um rei egípcio, e esse rei deu tarefas para esse povo fazer. E em um certo momento, o libertador desse povo, chamado Moisés, foi até o rei e falou: liberta o povo, porque Deus pediu para libertar o povo, para oferecer um sacrifício a ele, para adorar ele. O rei falou assim, teve a grande reflexão. O rei falou: peraí, se vocês estão tendo tempo de pensar em adorar a Deus, então vocês estão com tempo disponível. Eu vou aumentar a carga de trabalho, porque aí vocês não vão ter tempo de pensar e não vão ter tempo de pensar em outra coisa a não ser cumprir as tarefas. Ou seja, quando eu paraliso você de pensar, quando você é paralisado de pensar, você se torna alguém improdutivo para você mesmo. Mas você se torna produtivo para o patrão, para o chefe, para a sociedade. Você se torna um mecanismo que gera valores para outros e não para você. Quando você não pensa, você gera valores para outros e não para você. Agora, quando você pensa, você gera valor para você mesmo e deixa de favorecer a outros
e começa a plantar para você mesmo e colher o que você plantou. Certo? Então, usando esse exemplo, a carga de trabalho aumenta para as pessoas não pensar e não serem produtivas. A mesma coisa acontece quando eu limito o que você ganha. Se eu limito o que você ganha, você não tem criatividade, você não tem tempo e você não tem determinação ou energia. Você não consegue criar perspectiva além daquilo que te limita, que é o financeiro. Entende? Sendo assim, como que eu paraliso uma pessoa financeiramente? Como que eu impeço alguém de crescer? Eu limito o salário dela. Eu pago apenas o que é necessário para sobreviver. E essa pessoa vai ficar só correndo atrás do dinheiro, como um ciclo vicioso. E como que eu faço para sair desse ciclo vicioso? Uma vez que eu entendi que eu estou nesse ciclo vicioso, eu preciso pegar os tempos vagos e focar a minha mente em ser produtivo para mim mesmo, gerar renda para mim fora daquilo que eu já faço. E não é apenas uma renda extra, é uma alavancagem. O que é uma alavancagem? É eu pegar, eu ganho 2.000 e aí eu tiro uma parte desse dinheiro e invisto em algo que vai me trazer um pouco mais de retorno. E eu não tô falando de poupança, não. Invisto em algo. Um conhecimento diferenciado pode me trazer um retorno diferenciado. Então eu invisto em um curso sobre marketing, um curso sobre internet, um curso sobre vendas. Invisto em profissionalização via vendas. Me profissionalizei, aí eu começo a vender um produto, começo a vender pela internet, ou seja, eu estou me alavancando. Eu estou usando uma semente, pego parte daquela. Eu peguei uma fruta, uma mexerica, tem vários gomos. Eu peguei uma mexerica, usei 90% dessa mexerica para me manter, 10% eu peguei para replantar e gerar novamente um fruto. E eu vou pegar daquela árvore, daquela fruta e vou fazer o mesmo processo. Peguei a mexerica, peguei um gomo, o restante, os outros 90% eu vou usar para pagar as minhas contas, vou pegar aquele gomo, pegar as sementes, vou plantar, vou regar, vai crescer a árvore, vou pegar os frutos, vou pegar mais as frutas, vou usar os 90% das frutas, vou pagar as dívidas, pegar as sementes das outras frutas, plantar e assim fazendo um ecossistema financeiro próspero. Certo? Como que isso é possível? Entendendo quem é você, quem é Deus, quem é Jesus, onde nós estamos na escala, onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Só é possível tendo um objetivo. Porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar está bom. Certo? Então que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre nós. E tenha de misericórdia de nós e nos dê a paz. Deus abençoe.